Então agora vocês estão vendo o vídeo em que eu estou recuperando essa pintura. E para lembrar esse processo que eu recupero, e no caso exatamente essa situação em que você cobre uma área, você se arrepende de fazer algo e você tem que consertar algo previamente estabelecido no esboço inicial da pintura. Esse processo se chama pentimento ou pentimente. É um termo italiano que se refere a uma emergência, a um processo de recuperação de uma composição ao longo do tempo. A sua tela ela vai reagir ao longo do tempo. As tintas tendem a ficar translúcidas com o tempo, a tinta a óleo, e o que você fez anteriormente ou inicialmente na sua pintura passa a ser visto, porque as camadas posteriores vão começar a ficar translúcidas. Então, você vê os arrependimentos do artista ao longo do processo de construção da obra. A tela vai começar a revelar aos olhos do espectador, ao longo, claro, de inúmeros anos. A tinta, ao longo do tempo, tende naturalmente, faz parte da tinta óleo, ela naturalmente ficar translúcida, ela ficar transparente ao longo do tempo. E aí, todas essas camadas anteriores passam a ser vistas, né? Que no caso é esse arrependimento, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou cobrindo a camisa por cima dos braços, mas em algum momento ao longo do tempo poderia ser visto esse arrependimento. Vai começar a ficar mais aparente as camadas que eu cobri essas mãos, esses braços com a camisa do nosso querido Zé Higino. Esse aqui, então, é o nosso vídeo de dica de pintura, pentimento ou arrependimento. Então, pessoal, eu estou aqui com um retrato que eu estou fazendo do Zé Higino, gravador de Niterói, e aqui vou dar uma dica de pintura. Eu comecei a pintar e fui entrando com algumas tintas que eu utilizei, como o vermelho fluorescente, esse vermelho que é um pouco mais rosado. Então tem determinadas cores que elas têm um nível de opacidade maior e um nível de transparência maior. Normalmente as tintas elas vêm com uma classificação, elas vêm informando, né? Meus tubos eles estão um pouco sujos, mas eles informam no tubo se eles são opacos, semi-opacos ou translúcidos. Vamos dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho um azul fluorescente que eu estou utilizando. Então, aqui, esse quadradinho, que tem aqui bem pequeno, não sei se dá pra ver, deixa eu ver. Esse quadradinho, que tem aqui bem pequeno, quando ele é cortado ao meio, ele é semi-opaco ou semi-translúcido. Significa que ele não é tão opaco, ele não tem uma carga de tinta tão grande para cobrir. Ele é um meio termo e nem tão transparente. Se ele for um quadrado todo escuro, esse quadradinho aqui, todo escuro, significa que ele é opaco, 100% opaco. Ou seja, esse aqui é o preto de marfim. É uma tinta opaca, então ele tem um poder de cobertura maior, muito mais intenso. E aí vocês vão perceber que aqui onde eu tenho utilizado o preto de marfim, ele cobriu com muita facilidade. E aqui, se eu entrar com um vermelho fluorescente, ele fica translúcido e dificilmente vai cobrir a tinta. Então eu tive que misturar aqui o vermelho de cádmio, que é mais opaco, um vermelho e o vermelhão da China,
que é 100% opaco, que é informando na tinta, no tubo de tinta, que ele tem um quadradinho preto, ou seja, ele é opaco. Então eu tive que misturar o vermelho fluorescente, que é a tinta majoritária que eu tenho aqui, e tive, para cobrir logo de cara, eu precisei entrar com o vermelhão da China, misturado com o vermelho de cádmio e um pouco do vermelho fluorescente. Mas aqui, onde eu entrei com mais tinta fluorescente, olha só como ele cobriu muito menos do que ali. Ou seja, eu tenho que entrar com uma tinta opaca. As tintas fluorescentes são naturalmente semi-opacas, ou até mesmo 100% translúcidas, então elas cobrem com muita dificuldade. Mesmo que eu tenha utilizado ela, eu vou ter que vir primeiro com uma tinta opaca, para depois vir com uma tinta semi-translúcida. Normalmente o artista ele percebe que, naturalmente, ele vai perceber que alguma tinta que ele tem vai cobrir mais e alguma tinta vai cobrir menos. Mas se ele olhar o tubo de tinta e analisar o quadradinho como eu mostrei, a classificação da tinta, se ele quer cobrir, ele já pega uma tinta opaca, que vai cobrir, como o preto de marfim, que cobriu de uma vez só. Sim, e parece que eu não vou precisar vir com uma segunda camada cobrindo. Aqui eu já percebo que eu vou ter que vir, de fato, com uma segunda camada, com certeza. Isso vai tomar tempo, eu vou ter que esperar secar e aplicar uma nova camada, então isso é chato, é complicado, né? O tempo é algo interessante para o artista, né? Aqui eu vou ter que cobrir também, e aqui vocês veem que já ele está translúcido, eu entrei com a mesma carga de tinta que o preto, mas ele não cobre direito, aqui também. O vermelho fluorescente, ele não cobre, ele não tem opacidade, como o preto de marfim. A maioria dos pretos tendem a ter mais opacidade. Provavelmente o preto que tem menos opacidade tem um preto que tem menos opacidade, mas normalmente o preto de carbono tem mais opacidade, o preto de marfim, o preto comum, tem um preto que ele é azulado e vai tender, ele não tem um poder de cobertura tão intenso. Então, essa a dica que eu tenho aqui para passar. Você quer cobrir uma área, já olha a tinta, vê qual é a tinta opaca, olha as tintas que você vai utilizar, quais são opacas para aquela área, quais são translúcidas, semi-opacas ou semi-translúcidas. Você dê preferência para tinta opaca. Aqui eu dei preferência para o vermelho da China, que é opaca, e para o preto de marfim, que é também opaca. Se você for utilizar uma tinta semi-translúcida, como um vermelho fluorescente, olha só, você vai ter que fazer 2, 3, 4 camadas até cobrir, e você vai perder tempo. Então essa é a dica que eu tenho de pintura hoje.